Bom dia a todos e a todas. Nós estamos em um espaço bem reduzido, então isso nos permite fazer desse diálogo um bate-papo bem acolhedor, onde cada um de nós, mulheres e homens, podemos intervir a qualquer momento para enriquecer o nosso diálogo. Então a ideia aqui é a gente falar primeiramente um pouquinho de cada, para situar, né, a atuação de cada uma. E a gente vai fazer colocar alguns temas, alguns assuntos para a gente discutir, e aí a gente pede a intervenção, contar um pouco também da experiência de cada um de vocês, independente da idade. Tem alguém ali bem jovem, seja bem-vinda, por favor, e intervenha com a sua fala. E a gente vai desenrolando conforme o andar da conversa, tá bom? Eu começo? Pode ser. Pode ser? Camille Santana, eu me formei em jornalismo, fiz computação gráfica e atualmente estou estudando pedagogia. Conheci a Alpha Channel através de um trabalho com arte urbana, criatividade que eu desenvolvo, que eu trabalho mais na área de produção cultural, projetos com a linguagem do grafite. Meu esposo é o grafiteiro e eu desenvolvo alguns projetos junto com ele e uma equipe envolvida, então conhecemos a Alpha Channel. Porém, é uma relação antiga, que quando eu fazia jornalismo, fiz aqui na Vila Mariana, tinha uma unidade numa outra rua e eu namorava a instituição, porque eu sempre fui apaixonada pela área de computação gráfica, e a vida, depois de uns anos, me trouxe até aqui. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui, né? Fizemos uma palestra um mês atrás, 2, sei lá, e agora voltando para conversar com um assunto super importante que me incomoda muito na minha área de atuação, na área cultural. Então, só para compartilhar o agradecimento por estar aqui e a felicidade de compartilhar esse momento. Passo a palavra. Eu sou Stephanie Watanabe, eu me formei em animação, me especializei em produção para TV e eu trabalho com isso, trabalho com TV, com conteúdo tanto de animação quanto de live action. E acabei fazendo mestrado em comunicação porque eu sempre tive interesse em lecionar. E esse é um assunto que incomoda, por incrível que pareça, também nessa área. Acabei conhecendo a Alpha pela área que eu trabalho e também estou super honrada de poder estar aqui hoje dando aula e falando sobre esse assunto também. Eu sou a Sonda Viola, eu sou arquiteta e mestre também em arquitetura. Dei aula há 8 anos, né, de arquitetura. E vim fazer... Na Alpha eu conheci porque eu fiz alguns cursos livres, né, de SketchUp, 3D Max. E aí eu vim ver uma palestra sobre a faculdade de desenho gráfico e falei, eu vou fazer porque eu achei muito legal. E aí comecei a fazer, né? E, além de ter achado legal, é porque eu estava começando a fazer também os trabalhos artísticos, né? Aí eu falei, legal, porque aí eu posso unir uma coisa a outra e não faço uma arte assim tão artesanal, vamos dizer assim, né? Eu vou fazer uma arte mais tecnológica porque eu gosto de tecnologia. E, bom, aí comecei no começo desse semestre, já participei de, acho que é essa terceira evento aqui que eu estou participando na Alpha, me convido um monte de vezes e tal. E, bom, e aí, né, me convidaram para falar sobre a mulher no mercado de trabalho e na área de arquitetura, então vocês estão falando de muitas dificuldades e, assim, eu não queria falar da minha experiência, porque eu já tenho alguma experiência. Se eu cheguei até aqui é porque, de alguma forma, ou eu sou, assim, uma amazona, entende, assim, a Mulher Maravilha que briga com todo mundo, ou então a coisa não é bem assim, né? Porque eu consegui sobreviver de algum jeito, né? Então eu acho que, assim, é legal a gente conversar, porque talvez às vezes tenha alguns mal entendidos, né? Que às vezes a gente acha que é um preconceito sexista e às vezes não é bem assim. Talvez seja uma outra coisa que a gente tenha que olhar melhor. Não que a mulher, né, tenha que ser, que ela não tenha que, vamos dizer assim, não que ela não tenha que ter uma visão especial, mas talvez se ela tenha que ter uma visão especial, ela não é então igual ao homem. Aí começa a ficar uma coisa estranha, né? Então eu acho que é legal mesmo a gente discutir um pouco. E só queria, assim, quando eu fui, então eu pesquisei dados, né, para não falar bobagem, né? Vamos ver, será que tem mesmo preconceito e eu que estou achando que não. Então, assim, eu só queria
sugerir que a gente não usasse a palavra homem e mulher, mas que a gente usasse o arquétipo, né? Minha irmã psicóloga, ela que ensinou arquétipo, o arquétipo masculino e o arquétipo feminino, o perfil masculino e o perfil feminino. Porque eu acho que dessa forma, talvez a gente, inclusive hoje em dia, você falar de sexo é um negócio um pouco que você pode mudar, inclusive, né? E isso não quer dizer nada, não é esse o problema, né? Então eu acho que assim, se a gente falar de arquétipos, talvez a gente consiga entender melhor situações que aconteçam no cotidiano do trabalho de todas as áreas, né? Então, foi mais ou menos assim que eu preparei, porque assim, eu até fui procurar, falei, não, deve ser super, porque assim, a minha experiência foi isso, mas não, peraí. E aí os dados não comprovam, né? E aí, então, eu acho que é legal a gente se aprofundar um pouquinho mesmo, né? Para a gente poder entender o que significa ser mulher no mercado de trabalho e onde é que a coisa pega, que aí eu também acho que pega e a gente vai conversar. Então vamos fazer disso um momento de desconstrução e de conscientização do nosso papel, sendo arquétipo, homem, mulher, feminino, masculino, que seja, onde nós estamos hoje, o que nós fazemos e como nós podemos colaborar daqui para frente com a nossa experiência, com a nossa caminhada. Então, mais do que dizer se quem está mais, quem está menos, quem está certo, quem está errado, vamos nos entender e contribuir da melhor maneira, porque a vida é uma eterna construção, né? Então, não tem essa de é assim, não, mas a qualquer momento a gente tem essa capacidade de mudar e intervir na nossa realidade. Então, acho que já consegue combinar, então, sim, nesse seu preparo, pode ser? Arquétipo, homem e mulher. Se eu errar, me perdoem. Feminino e masculino. Arquétipo, feminino, tá bom. Ok. Vamos lá. Quem começa? Seguindo. Não gosto de seguir nada, gente. Sou da arte, assim. Gente, sou da grafite, fez. Correr da polícia, entendeu? Não tem que seguir nada. Tem que fugir. Tá gravando, né? Não. Bom, vamos primeiro assim. Da nossa área, vou começar comigo e aí vocês. Então, na minha área, trabalho com hip hop, trabalho com arte, trabalho com grafite, trabalho com arte e educação. É uma área que a mulher é muito bem-vinda, desde que não fale muito. Desde que você desde que você não discorde com a opinião vigente. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos um espaço, mas todo momento tem que estar metendo o pé na porta. Mas creio eu que muitas de nós, não independente da área profissional, passamos por isso. Então, acho que talvez se a gente falasse um pouquinho da área de cada um, se já sentiu isso em algum momento, que talvez não é uma questão de gênero, talvez é aquela desconfiança de será que esse profissional realmente é capaz? Será que realmente essa pessoa é capaz de cuidar, de ter essa responsabilidade? Então a gente também tem que desconstruir, ter esse olhar. Mas talvez se vocês falassem um pouquinho para nós, se dentro dessa, desde a área do estudo até a área que começou mesmo profissionalmente, se sentiu algum, não sei, preconceito, algum peso, né, alguma cobrança a mais. No meu caso, eu sinto isso, hoje ainda. A gente desenvolve projetos, desenvolve eventos, porém eu consegui, por isso que eu acho que a consciência é muito importante, conseguir direcionar isso para algo positivo. Então, primeiramente, tomei para mim alguns momentos que eu sempre tive uma criação de que eu tenho que ser independente, mas ao mesmo tempo tem que estar nos bastidores. Então eu não consegui entender como é que é isso, como que você está na linha de frente e nos bastidores ao mesmo tempo. Então para mim foi um pouco difícil desconstruir isso. A partir do momento que eu acho que eu entendi, eu comecei a assumir certos papéis dentro da minha área, dos meus projetos, na linha de frente. Não, quem vai dialogar nesse momento sou eu, porque eu tenho um pouco mais de cautela, um pouco mais de carinho, um pouco mais, sei lá, tenho as minhas qualidades e vou usar isso ao favor do projeto. Então, eu comecei a fazer isso, então, aos poucos, estou conquistando espaço. Porém, quando dá certo, o elogio nunca é do profissional em si, ou é do departamento no geral, que também não acho que é ruim, mas eu sinto que quando são mulheres na frente, e não é só comigo, acontece isso, elas fazem
E na hora do elogio, na hora que deu certo, parece que não foram elas. Então, existe um sistema de invisibilizar a participação dessa mulher. É porque é mulher? Não sei. Aí é onde a gente vai parar e analisar. Ah, é porque ainda não tem uma segurança do profissional, que talvez é novo, enfim, porque tem isso também? Não sei. Mas a gente tem que começar a analisar se isso também não acontece na sua vida e como você vai intervir para que falar, não, eu estou aqui, eu mereço respeito, quero reconhecimento. Então, na minha área, para começar, é um pouquinho assim, sem citar nomes, mas é um pouquinho disso. Claro. Eu sinto que assim, a gente tem uma certa ilusão de que nas artes, na comunicação, as coisas fluem de uma maneira mais inclusiva, assim. E acho que a gente tem que estar lá para ver como é que funciona mesmo. Eu passei por várias áreas, assim, entre TV, ficção, ou reality, enfim, animação. E isso é muito peculiar, assim. Por exemplo, você pode encontrar situações numa empresa e numa outra situação totalmente diferente em outra empresa, né? E cheguei a exercer cargos de liderança em certas empresas, em outras não, e inclusive roubarem minhas ideias, entende? Então eu acho que é uma coisa muito particular de cada pessoa, de cada indivíduo. Mas se você me perguntar, aliás, se eu perguntar para você, por exemplo, quantas mulheres você sabe de cor que são diretoras ou que são, sei lá, screenwriters, que são escritoras, né, roteiristas, que não seja Laís Bodansky, que não seja da família Coppola e que não seja Ana Mula Laerte. A gente tem, sei lá, talvez um marketing muito voltado para a figura masculina. E aí eu acabei fuçando filmes que eu gosto muito em casa, que eu sempre estou revendo, e descobrindo que são diretoras mulheres. Que são vozes que não estão no Oscar, que não estão participando de competição. E são filmes maravilhosos, por exemplo. Sim. Então, aí, ó, eu queria só assim... Bom, na minha área, né, na arquitetura, ela é tradicionalmente ligada ao mundo masculino, porque ela, a princípio, tem muito a ver com construção, né, com obra, que a princípio, né, é masculina, né? Mas aí, ó, um dado super recente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui no Brasil, de 2019, são 167 mil arquitetos, 63% são mulheres, né? E 36% homens, isso até os 60 anos. Com mais de 60 anos, 70% é homem, só que a gente tem que lembrar que as mulheres se aposentavam com 55. Então pode chegar uma hora que elas falam, meu, sabe o que é? Estou mais afim de curtir a vida, né? Então a gente não sabe direito se esse número é sexista ou se simplesmente são opções, né? Então eu acho que assim, as interpretações dos dados, os dados não querem dizer nada, só estou dizendo quais são, tá? Então essa é uma coisa que eu queria pontuar. A outra coisa, assim, que eu também tenho aqui uma lista razoavelmente grande de profissionais brasileiras e não brasileiras de hiper destaque. Eu vou dizer uma que todo mundo deve conhecer, que é a Lina Bobardi, autora do MASP. Essa não deve ter um brasileiro que não conheça, né? Ela é uma arquiteta que nasceu em 1905 na Itália, mas ela adotou o Brasil no pós-guerra como pátria, né? Então ela é considerada uma arquiteta brasileira. Então, quando a gente fala desse arquétipo masculino, né, dentro da profissão de arquitetura, o que é ser famoso? É você ser o dono do escritório, Niemeyer? Bom, se é isso, de fato tem poucas mulheres. Mas quando você pega esses dados e você vê a quantidade de mulheres que se formam, e quando você vê uma cadeia produtiva de um projeto arquitetônico, que ele tem que sair desde você fazer análise de terreno e sei lá o que, até a entrega, é uma infinidade de mulheres que estão no meio do caminho. Eu trabalhei no poder público. O meu primeiro trabalho foi no escritório de arquitetura de paisagista, que era uma mulher, né? Depois eu fui para um escritório de paisagismo também, que é um dos maiores do Brasil, que a equipe era feminina, a gerente era uma mulher, enfim, praticamente o job só tinha ele. E assim, quem produzia mesmo era a mulherada, porque os caras, como eles eram artistas, eles ficavam assim criando, entendeu? E as mulheres produzindo alucinadamente,
Mas essas mulheres, pelo menos lá no escritório dele, elas tinham um nome embaixo, entende? Elas eram reconhecidas por ele, pelo menos. Aí pode ser também que a gente esteja assim fora da curva, entendeu? Pode ser que eu tenha vivido situações fora da curva. Tipo assim, eu trabalhei com Coppola, vamos dizer, entendeu? Então, assim, não dá para falar, né? Mas assim, eu vi situações assim. E no poder público, as lideranças dentro do poder público eram mulheres. A superintendente era mulher, a diretora não sei do que era mulher, era todo mundo mulher, né? E corajosíssimas, assim, muito corajosas. E aí, até assim, no roteirinho que a Vitória mandou pra gente, né, que fala da mulher fálica, né, que aí eu acho que entra na questão do arquétipo, né. Eu acho que quando você analisa, assim, o que é sucesso, fica imaginando que o sucesso é você ser um Niemeyer, você está sendo fálico como interpretador da história, entende? Porque o sucesso é o que é ser Niemeyer, né. E aí você tem, assim, uma coisa que eu acho que é importante, né, por exemplo, nesses casos aqui, né, então, ó, só vou citar, a maior parte das pessoas não deve conhecer, mas, por exemplo, a Lina Bobardi, autora do MASP, aí tem uma arquiteta que se chama Lota de Macedo Soares, que ela fez o Aterro do Flamengo. Rosa Clias projetou o Anhangabaú, que está sendo destruído agora, né, mas foi ela que projetou. Tem uma arquiteta que já faleceu, que é a Miranda Magnoli, enfim, ela era uma das maiores paisagistas do Brasil, fez parques no Brasil inteiro. A Maddalena Ré também era uma arquiteta de origem italiana, ela fez nada mais, nada menos do que a ilha de Fernão de Noronha. Então, para vocês verem que as mulheres, elas estão aí. Então, o que eu quero... Aí, fora do Brasil, né, tem um prêmio que se chama Pritzker, que é o Oscar da arquitetura mundial, não sei o que lá. Então, algumas mulheres, Zaha Hadid, deixa eu ver o que ela fez. Vocês já ouviram falar, né? Ela é muito moderninha, assim, ela morreu recentemente, essa todo mundo... Agora, essas coisas aqui vocês veem na internet, né? Então, assim, a Highline Park também foi projetada por uma mulher, que é Elizabeth Diller. A Highline Park todo mundo conhece, a estrada de ferro lá que virou parque, né? A Denise Scott Brown, que é uma teórica super também, assim, contestadora, não sei o que lá. Isso para mostrar que o nível de inteligência entre homem, sexo, e mulher, sexo, é o mesmo, porque elas conseguem fazer exatamente a mesma coisa. Então, esse preconceito, então, o que eu quero provar aqui é que o cérebro do sexo feminino e o cérebro do sexo masculino são capazes de fazer a mesma coisa. Então, acabou. Não existe preconceito nesse sentido. Agora, no mundo da arquitetura, eu não sei porquê, aí tem alguns outros dados, né? Nos Estados Unidos, em 2013, 17% dos escritórios eram dirigidos por mulher, ou seja, falando, veja que horror, como a gente é discriminado. E no Reino Unido, 21% era dirigido por mulheres e os salários eram 25% menores. Mas, assim, eu nunca vivi uma situação dessas. A situação que eu vivi era assim, você está numa situação, tem um homem para ser promovido. Ah, não, sabe o que é? Que ele tem família, sabe o que é? É que aí ele tem um filho, mas sabe o que é? Sabe, ó, não dá, mas sabe o que é? Então tinha umas coisas assim. Então o homem, ele tem mais responsabilidade que você, porque, você só é uma mulher, ele não, ele é um homem. Como se você não tivesse, entende? Você não tem conta para pagar, você não tem coisas para fazer, porque você é mulher. Então, você não pode ser mãe solteira, nem pensar. Não pode, entende? Eu não posso adotar uma criança, porque eu não, entendeu? Então esse tipo de coisa eu acho que acontece. E a outra coisa que eu acho, o que acontece é o seguinte, eu nasci numa família, meu pai era imigrante, minha mãe também, enfim, então a gente foi criado, assim, você tem que se virar, ninguém te falava se você era homem ou mulher, você tem que se virar, bicho, porque de fome você não vai morrer, deu para entender? Porque nós estamos aqui e não morremos de fome. Então a gente foi criado para se virar. Então eu não sei se eu era mulher ou homem, eu sei que eu tinha que fazer, e se eu escolher essa profissão, é dessa profissão que eu vou viver, né? Então eu tive uma educação, assim, eu tive todas as condições, todas que você possa imaginar, para estudar. Minha mãe falava assim, ó, a única obrigação que você tem é estudar. O resto, então você não precisava cozinhar, você não precisava lavar roupa, você não precisava fazer nada. Você só tem que estudar. Isso me fez ser competitiva como homem. O que eu acho que acontece é que a maior parte das mulheres não tem essa condição.
principalmente no Brasil. Exato. Então, hoje em dia, inclusive, né, porque eu dei aula à noite, então as meninas eram mais velhas, tinha um monte de menina que tinha filho. Meu, como é que a menina estuda? Então, eu acho que assim, o que talvez aconteça é que assim, você tem uma situação de desigualdade, né, no preparo da mulher. Porque biologicamente, ainda não inventaram um homem cavalo marinho. Mas a hora que inventar, talvez a coisa mude, porque por enquanto quem carrega o filho é a mulher. E depois quem tem que amamentar é a mulher. Então, no mínimo, por lá, uns 3 anos, a mulher está empatada quando ela tem um filho. Então eu acho que assim, isso já deixa a mulher, né, nesse sentido sexista mesmo, né? Ela perde alguns anos, entendeu? Se isso for uma competição, né, ela perde alguns anos. Então quando ela chega lá, quando você fala assim, será que a mulher ela tem capacidade? Porque o cara vai falar assim, pô, ela ficou namorando, ela casou, ela teve filho, será que ela consegue? Então, às vezes, eu fico achando que talvez seja muito mais uma situação dessa condição da mulher, até biológica, né, que de fato faz com que ela, em determinadas situações, ela não tenha a mesma condição que o homem, numa sociedade machista. Aliás, numa sociedade, aí, se a gente for falar de arquétipos, né, numa sociedade masculina, não é? Porque talvez se a gente tivesse uma sociedade feminina e a mulher tivesse um outro papel, aí eu estou viajando mesmo, assim, tipo filosofia dos gregos, entendeu? Mas se a gente tivesse uma sociedade feminina, né, em que o sucesso não é você ser o Niemeyer, né, o sucesso é você construir um prédio, não importa. Né? Assim, então eu acho que a gente tem elementos masculinos na sociedade que, se a gente for analisar o nosso sucesso feminino, a gente vai achar que talvez a gente esteja em defasagem. Mas talvez se a gente analisar isso de um ponto de vista feminino, de procriar, né? Assim, nesse sentido mesmo arquetípico, né? Talvez a gente seja absolutamente cheia de sucesso. Entendeu? Então, eu acho que quando a gente faz essa análise, e eu vejo assim, é engraçado porque eu fico olhando e falo, gente, mas essas lutas assim, feminismo, a gente está no século XXI, pô, não tinha nada. 68 não teve aquela coisa lá do feminismo, assim, Simone de Beauvoir? O que aconteceu nesse meio do caminho que eu perdi a história? Porque eu achei que já era batalha ganha, entendeu? Nem, assim, porque eu não fiquei prestando atenção muito durante esse tempo, entendeu? Mas não era batalha ganha, a gente não ficaram aquelas mulheres todas fazendo aquele né, assim... Queimaram sutiã. Hã? Queimar sutiã, né? Aí, assim, aquela história do sexo livre, assim, aquela coisa toda, e todo mundo brigando com todo... E a mulher saía pelada por aí, nossa, né? Papapá, tanta coisa. Eu falei, ué, e agora? Mas, assim, é pior do que naquela época, entende? Eu falo, o que aconteceu no meio do caminho? Onde é que pedaço da história que eu perdi, entendeu? Porque essas conquistas para mim eram, assim, do que eu me lembro, né? Eu falei, ué, eu não entendi o que aconteceu. Então, quando eu vejo, assim, uma geração de meninas, eu tenho uma sobrinha que é feminista, é muito engraçado, porque eu falo, ué, mas eu não estou entendendo. A mãe dela, né, minha irmã, o que aconteceu no meio do caminho? Não dá para entender o que aconteceu, né? Então, eu fico achando que talvez, assim, seja, assim, a mulher, talvez nessa revolução aí feminista, tal, a mulher estava querendo ser o homem, né? E aí se você, só porque assim, a mulher estava querendo se adaptar a uma sociedade masculina, e talvez a revolução seja fazer a sociedade ser feminina. O que é uma sociedade feminina? Quais são esses valores? Né? A outra coisa é assim, eu imagino, por exemplo, é que aqui não tem gays, por exemplo. Agora a gente não está falando disso. Mas será que um gay feminino, dentro de uma situação de trabalho, ele não sofre o mesmo preconceito que a gente, ou talvez pior? Ele é homem, né? Não é? O sexo dele é masculino, mas e daí? Ele é gay. E como é que faz? E uma mulher que é gay, como é que é? Não é? Então, eu acho que assim, o que me dá a impressão é que talvez esse feminismo aconteça justamente porque aquelas mulheres não mudaram a sociedade. Elas só quiseram se inserir no mundo masculino dentro de uma sociedade masculina. Entendeu? Sim.
Bom, nesse momento da sociedade, nós temos a oportunidade de repensar vários hábitos. Nós estamos inseridos numa sociedade capitalista, consumista. E essa luta fez com que nós queremos espaço, mas consumir como um homem, enquanto talvez não era a época, mas talvez nesse momento precisamos consumir como seres humanos dessa maneira. Então talvez é uma luta assim de querer ter os direitos, o respeito, né? Não sei se iguais, mas ter a liberdade de se fazer o que é, sem o peso da cultura do você pode, você não pode, por ser homem ou mulher, enfim. Mas talvez a gente está numa era de desconstrução geral, né? O que nós, enquanto seres humanos, nos sentimos à vontade em fazer e sermos. Então tem essa questão, será que nós deveríamos estar numa sociedade masculina ou feminina, mas eu posso estar em ambas tendo equilíbrio? Então por isso que é importante a gente desconstruir e trazer sempre essa conversa e se conscientizar, porque também o fato de eu ser uma mulher, talvez eu queira, sei lá, quero um carro, por exemplo, vamos pegar um clássico, quero um carro porque eu acho que é legal e vou ser corredor, não sei. E pode ser que não, pode ser que eu queira só cuidar da plantinha. E não tem problema nenhum. A gente não tem que sair de uma caixa e ser colocado em outra. Então, quais são as necessidades de uma mulher? É tão complexo dizer isso, porque depende que mulher, que origem, né? Que tudo, né? Que mulher sou eu? E eu também posso me construir e mudar de ideia no meio do caminho, como a estatística. Eu não sei dizer se essa mulher falou, olha, trabalhei tudo que tinha que trabalhar, já conquistei tudo que eu tinha que conquistar, agora eu vou fazer outra coisa. Não quer dizer que o homem só tá trabalhando e tal, e ela tá sofrendo algum preconceito, não quer dizer. Mas talvez nesse momento, talvez a gente, mais do que pensar nos arquétipos masculino e feminino, é a gente repensar quem nós somos, um pouco mais profundo. Joguei pra você agora. Não, sei não. Eu acho que o assunto levantou um zilhão de tópicos que são importantes. Assim. Você falou de tópicos biológicos, você falou da nossa criação, que isso influencia o nosso subconsciente. Como é que eu vou desenvolver essas ideias para eu me tornar uma mulher forte? Né? E o que é ser uma mulher forte? Exato, né? O que é isso? Né? O biológico, eu acho que isso é muito de cada um. Né? A gente está numa sociedade que você é livre para escolher se eu realmente quero ter filhos, se eu quero casar, se eu quero adotar, se eu quero ser uma mulher solteira, mãe, enfim, realizar as atividades do jeito que eu quiser. E a gente, inclusive, está num país que tem isso, né? Que existe um serviço de babá, existe todo um trabalho que pode te ajudar a ter isso. Né? A gente tem exemplos, por exemplo, no Japão você não tem uma babá. Então a mulher é obrigada a se casar e ter filhos, ou morrer solteira, sem filhos. Então, isso é muito maluco, né? A gente pensar que, apesar de tudo, a gente está num país que ainda é um pouco liberal, vamos dizer assim. Tem um filósofo que chama Braudel, que ele fala que a maior temporalidade de todas é a das mentalidades. Então, apesar de que os séculos passem, a mentalidade ela vai ser a mesma e vai atravessar os séculos, né? Então a gente está em passos de tartaruguinha sempre, assim, patinando e tentando alcançar as coisas, porque é isso que a gente está discutindo hoje, é uma mentalidade. Eu trouxe um dado aqui que fala que 51% das pessoas que são contratadas em CLT no Brasil são mulheres. Então as oportunidades de trabalho formal ainda são maiores para as mulheres. Só que no Brasil 12% atingem o cargo de CEO e 19% tem cargos de liderança, né, ou de coordenação, enfim. Então está muito mais ligado à mentalidade do que à oportunidade. Então como que eu vou alcançar essa posição, ou será que me é permitida essa posição? Eu acho que isso começa onde você falou. Que tipo de modelos nós temos? Como é que é passado na escola pra gente esses modelos femininos? Como é que eu, enquanto criança, né, tenho a imagem do meu pai? Como é que o meu pai vai passar essa ideia de o que é ser um homem que é inclusivo, que respeita a mulher? E eu acho até interessante, assim, eu vou citar uma celebridade, tá, que não é especialista em nada, que é o Marcos Mion, por exemplo. Ele lançou um livro recentemente que chama Pai de Menina, que é um livro que fala sobre como desde pequeno você tem
ser um exemplo, né, de o que é um homem inclusivo para essa mulher e passar conceitos que são muito importantes também. O que é assédio, o que é desrespeito, o que é machismo e o que é você saindo do seu lugar, se achando melhor do que os outros. Então, saber diferenciar essas coisas. Você também não é melhor do que ninguém. Então, o respeito ele tem que ser mútuo, né? Tem que ter esses dois lados. E aí tem outro tópico que você falou, que é mulheres estão muito nesse negócio de resolver problemas, de estar lá na produção, pegando a massa e tal. Onde eu trabalho, por exemplo, eu estou numa produtora que tem X diretores, X roteiristas. E a maioria das produtoras são mulheres. Então você tem esses homens que estão criando, que estão dirigindo, mexendo com as coisas artisticamente. E as mulheres, elas acabaram optando por ser a pessoa que vai lá pegar o telefone e resolver, tirar isso do caminho, pegar uma locação, escolher o lugar, resolver o orçamento, trabalhar com a equipe. Ou seja, será que às vezes não parte da gente também resolver o problema? Será que a gente também não tem dentro da gente essa ideia de que, putz, eu tenho que chegar em casa, limpar a casa e não sei o quê, e arrumar tudo, e cuidar dos meus filhos, e cuidar dos meus bichinhos. Quando eu chego no trabalho, também preciso deixar tudo arrumado, porque senão eles não vão conseguir fazer sozinho. Sabe? Às vezes a gente se coloca numa posição... na verdade, assim, a gente fica achando assim, acho que os homens, acho que, coitadinho, acho que não dá conta. Às vezes a gente se coloca numa posição de super-heroína também que não é justo. Isso foi ótimo. Gostaria de, nesse momento, abrir para vocês. Sobre o que ela estava falando, das pessoas falar, meu pai é assim, eu tenho que seguir a imagem dele. Acho que é uma coisa que a sociedade meio que criou pra gente. A gente tem a visualização de um homem como se ele fosse superior. Aí acabou diminuindo a imagem de uma mulher desde o início. A mulher tem que passar, tem que cozinhar, cuidar dos filhos, como vocês citaram. E pelo fato da gente estar crescendo nesse mundo, tendo uma voz, as pessoas acham isso meio que errado. Então a gente tem que desconstruir certo, a gente tem que desconstruir, trabalhar para ter a nossa voz, para mostrar que a mulher não é só de cozinhar, passar, cuidar do filho, que a mulher tem sonhos, que a mulher tem uma voz mais assim, empoderada. Como você falou, eu tenho que cuidar da casa, cuidar dos meus filhos, pensar como que eu vou organizar assim o meu trabalho e tudo. A mulher, de certo fato, a mulher tem um poder, só que não é reconhecido de todo modo como os homens são. Sim. Eu acho que isso é muito individual. Acho que você, enquanto indivíduo, você é uma pessoa que, eu estou chutando, mas provavelmente já tem na sua cabeça, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu vou lá e vou resolver isso. Então, eu acho que o que nos pega nesse caminhar talvez seja uma oportunidade que não nos é dada, ou uma pessoa que te desrespeitou, que te assediou, que enfim, ou que de alguma forma roubou a sua ideia. Mas eu acho que dentro dessa nova geração, que você está inclusa, por exemplo, a gente já tem muito forte isso, de que nós somos igualitários, que nós temos os nossos objetivos, que o meu objetivo não é suprir os sonhos do meu marido, sim buscar os meus, resolvê-los, ou encontrar alguém que queira resolver junto comigo. E aprender a delegar também. Eu tenho uma coisa para resolver, então, putz, você resolve, você faz isso, deixar para outras pessoas resolverem também. Então, por isso que eu falei isso do nosso subconsciente, porque isso tem que vir primeiro de dentro de nós, né? E esse é um papel grande que essa nova geração está fazendo. Ou, por exemplo, o livro do Marcos Mion, que é inserir aos poucos dentro da nova geração o que é esses novos arquétipos, o que são esses novos papéis que são igualitários. Eu acho que essa é a resolução para mim, assim, porque aos poucos, né, isso vai se tornando comum. Que na Islândia você tem uma lei que proíbe os salários serem diferentes. Sei lá, na Holanda você tem uma lei que proíbe o uso de... como é que chama aquele produto que põe na agricultura? Agrotóxicos. Então, isso são passos que aos poucos a gente vai conseguir mesmo. Mas se você já tem isso resolvido dentro de você, se você encontra uma pedra no caminho, por exemplo, você vai ter a força suficiente para falar, putz, esse não é o meu lugar. Desculpa, eu vou abrir minha própria empresa, ou então vou tentar outro emprego, porque aqui eu estou esbarrando numa outra geração que não pensa comigo, ou com pessoas que foram criadas de uma forma diferente que eu, então eu acho que não tem espaço para eu crescer aqui, entendeu? Mas eu acho que a gente vai caminhando para ter
empresas que são mais inclusivas, momentos que são muito mais exclusivos, que nem esse momento que a gente está tendo aqui hoje. Posso complementar? Então, não sei se vocês já viram um filme que se chama Um Senhor Estagiário, é de 2015, né? Tinha o Robert De Niro e a Anne Hathaway. Esse filme, na verdade, trata de um senhor de 70 anos que virou estagiário. Mas o exemplo que eu quero dar é da moça, né? Então a moça começou a trabalhar e, na verdade, o que ela fez, ela virou o homem da casa. Não foi isso que aconteceu? E aí o homem da casa se sentiu traído e aí traiu a mulher, né? Então, nesse exemplo, por exemplo, do senhor estagiário, era aquilo que a gente estava falando. Tinha uma visão arquetípica masculina. A menina virou um homem. E ainda por cima, a empresa era de moda, o que é engraçadíssimo, né? Porque era uma coisa feminina, era de roupa feminina, né? E o menino ficou em casa tomando conta. Então você percebe que tem um desequilíbrio, continua o mesmo desequilíbrio. Um só faz isso e o outro só faz aquilo. Os dois eram inteligentes, eles não podiam trabalhar juntos, eles não podiam tomar conta juntos da casa. Não, tinha que ela ser a mulher de sucesso e ele ficar de babá da criança. Então você percebe que, na verdade, tem que ter uma mudança dos dois lados, porque ela também estava num orgulho de não querer abrir mão do sucesso que ela estava conseguindo. Ou seja, ela colocou dentro dela, no que eu estou falando de arquétipo, tá? O arquétipo do sucesso masculino. O sucesso masculino é ser aquilo, né? Que era o que os homens eram. E hoje em dia, inclusive, tem grupos de homens que ficam discutindo a própria masculinidade. Escuta, eu não sou tudo isso, não. Não, cara. Não é assim. Tem grupos de homens de apoio. Não é? Tem assim, os homens anônimos lá, que se reúnem porque a cobrança é tão grande que eles também não aguentam. Então, assim, é um super-herói que não sei quem inventou e não sei em que período, entendeu? Porque humanamente ninguém aguenta. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala... Por isso que eu falei assim, ó, quando eu dou esse exemplo dessas mulheres de sucesso na minha área, que eu falei, ó, vamos dizer assim, biologicamente, os cérebros, eles conseguem a mesma coisa. No caso dessas mulheres, a minha opinião é que elas eram bem casadas, nesse sentido, que o homem era esse cara que falava assim, você também pode. Eu acho que o grande sucesso delas foram os homens... Ou, assim, eu não conheço a vida pessoal delas, mas pode ser que elas se separaram, tiveram que se virar como uma mulher, o que, na minha opinião, não é o caso, porque é uma profissão que exige muita concentração, no seu caso, você não pode estar estressada para pagar a conta, né? Então, eu imagino que, embora sejam gerações muito antigas, elas trabalharam nos anos 50, 60, né? Eu acho que, de novo, fora da curva. Fora da curva. Você percebe que assim, eram mulheres italianas do norte da Itália, que não é o sul da Itália, que é super machista, né? Então é fora da curva, tá? Não é o padrão. Mas eu acho que é um exemplo de cooperação, né? Dentro de uma vida conjugal, por exemplo. Eu não conheço os maridos delas também, não sei se tem sucesso ou não, mas na verdade, assim, era uma coisa que eu imagino, né? Que aconteceu uma coisa dessas, né? Que você teve um equilíbrio interno da vida pessoal e do que significa o sucesso, né? Quando eu falo desse mundo feminino, o que eu estou falando é um mundo de cooperação. Né? Vamos agora traduzir na prática, né? É um mundo de cooperação. E até o Milene faz aqui uma pergunta assim, quando você, então assim, entre as mulheres também não tem competição? Sim, quando a mulher se comporta como um homem, nesse sentido, entendeu? Quando ela veste eu acho que ainda falta uma sororidade, assim. Né? Então, assim, se você se coloca como o masculino, sim, você é competitivo, porque você é fálico. Inclusive, eu acho que, assim, pra gente ter chegado aqui, se não fosse isso, a gente não teria chegado, porque precisava de alguém para matar os bichinhos que estavam querendo comer a gente, entende? Essa coisa, assim, toda cooperativa, você não ia chegar com um leão e falar, leãozinho, querido, lindo. Não dá. Alguém tinha que ser fálico, né? E assim, não é por nada, eles tinham um pouco mais de músculo que a gente. Então vai você aí, mata o leão, que eu fico aqui tomando conta das crianças, né? Mas então, não tem mais leão. A gente talvez possa, né, assim, biologicamente estou falando, né? Então eu acho que assim, é uma coisa da gente mudar um pouco a mentalidade, mesmo que vocês estavam falando de mentalidade, né? Porque o mundo não é assim tão mais perigoso como era
nas savanas africanas, certo? A gente não tem que se defender desse jeito para sobreviver, e a gente continua agindo como se o leão estivesse atrás da gente. Então a gente é fálico, a gente briga com o outro, né? Então quando você estava falando assim, não, porque eu quero ser reconhecida porque eu sou mulher, então você já está tendo, só o seu discurso já é um discurso meio de briga. Não precisa brigar, é só você fazer, é só você ser. Entende? Assim, você acorda de manhã, você é o que você vai mostrar que você é capaz. Se alguém falar com você, você fala tudo bem, você faz aquela coisa, vai dormir e acorda bem no dia seguinte. Vai ter gente que vai querer brigar com você, como tem gente que vai querer brigar com o menino também, quando ele acorda de manhã. Alguém vai querer puxar o tapete dele. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que ter assim, eu acho que tem essa história, né, assim, da cooperação, como você estava falando, a gente tem que repensar que ser humano a gente é, porque eu acho que é um momento, assim, a gente acha que é sexista. Acho que a gente ainda está tentando ver, né? Como é que a gente muda a humanidade? Acho que é por causa do preconceito sexista, né? A gente está tentando pensar. Mas acho que é um pouco mais assim, é o ser humano que tem que mudar. A gente tem que consumir desse jeito. Eu tenho mesmo que ter um carro, juro por Deus, será? Né? Será? Então, assim, são essas coisas mesmo, né? E eu acho que a sua geração tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso, entendeu? Porque porque ela falou, o discurso que ela falou, me lembrou aquilo que você falou da sua sobrinha, da minha sobrinha também. Eu falei assim, mas peraí, a gente já não conquistou um monte de coisa, quer dizer, talvez, né? Não me passava pela cabeça que eu teria que, sabe, que os homens me oprimiam, que meu pai me oprimia, que meu irmão, muito pelo contrário. Eu era bem mais, assim, tipo, acho que eu que mandava no meu irmão, e meu pai ficava meio assim, de falar qualquer coisa. Ele dava sugestões pro meu irmão, pra mim ele não dava, porque ele sabia que eu podia até brigar com ele, entendeu? Então, eu não sei. Eu acho engraçado, como você falou. O que aconteceu com as feministas? Todas essas feministas agora, será que a gente está tão ruim mesmo? Eu não... Assim, em termos de diferenças, de possibilidades, estamos sendo oprimidas, eu não lembro de ter sido oprimida. Eu acho que isso realmente já foi... Sim, eu também tinha achado que estava superado. Então, assim, mas de geração para geração, a geração, tipo, por exemplo, a sua geração pode ter sido diferente da dela, que é diferente da dela. Não, é a mesma geração, nós somos da mesma idade. Tô falando que, assim, tipo, que eu acho que, assim, há uns 30 anos atrás, isso aí já nem estava muito em pauta. É uma pauta que está sendo muito levantada agora, principalmente para as mulheres muito jovens, que eu acho muito engraçado que vocês tenham essa visão, que vocês são, parece que vocês têm essa visão, vocês são muito oprimidas. Eu não diria oprimidas, mas assim, meio que não ter a visibilidade que deveria ter, sabe? Tipo, eu concordo com ela, eu acho que eu tô, não sei que geração eu faço parte, mas eu tô assim, e eu tô indignada, porque eu fui criada só pela minha mãe. Então, assim, e eu vi ela lutando, ela conquistando as coisas sozinha, criando eu e meu irmão, e assim, nunca faltou nada pra gente. E ela lutou muito, assim, contra várias coisas no mundo que a gente nem sabe. E aí, quando eu vivi dentro do mercado de trabalho, que existiu esses pontos machistas, que na minha área eu enfrentei muitos, no começo, eu sou jornalista, só que no segmento do agronegócio, muito mais. O agronegócio não é abordado, deve ser muito masculino. E aí eu comecei a perceber, só que, assim, ao meu ver, porque minha mãe lutava, estudava, trabalhava, tinha as coisas dela, eu falei, não pode ser tão difícil pra mim também. E eu fui crescendo com isso e questionando. Fui muito... muita gente foi muito egoísta, assim, muito... repreendia muito os meus pensamentos, porque eu questionava muito. Por que não? Por que eu não posso fazer? Por que o menino pode fazer e não eu? Sabe, certas coisas, assim, claro que eu sou cabeça dura em várias coisas, mas assim, teve uma disputa de homens e mulheres, principalmente neste meio. E eu fui entendendo, assim, que algo não estava certo. Agora a gente está vivendo, como você disse, uma nova fase onde as mulheres estão querendo
cobrar o seu espaço, mostrar, né, para que veio. E eu acredito assim que a gente tem que começar a falar mais sobre isso para reunir todas as gerações. Então assim, não é porque ela se sinta oprimida ou não, então a sua geração já tinha concordado que tudo tinha sido resolvido. Nada fica do mesmo jeito. A todo momento a nossa sociedade está mudando, exatamente. Agora o que eu penso? A gente tem que se unir mais e de outras formas, principalmente na política. Assim, não é a questão legal, né? Ai, vamos mexer na política, a política é suja, enfim, mas é o que está dando certo no Brasil. Vai não dando certo, mas é o que está acontecendo, e vai aí ajudar outras mulheres. Se a gente conseguir levar mulheres com pensamentos positivos, né, pra gente, pra nossa sociedade. Enfim, acho que existem vários pontos aí que a gente tinha que discutir mais, tinha que ter um caminho para todas, sabe? Cada uma tem uma ideia diferente, tem gerações diferentes. Eu acredito nisso. Sim. Eu acho que a política está em todo lugar. Ela não está só em sancionar leis de igualdade ou criar cotas em universidade. A política está aqui hoje também. Ela está em reuniões que a gente realiza. A gente não tem tantas representantes. Sim, mexer no marketing, na mídia, como é que vamos ter novos personagens ou novos comerciais. Quem é que está sendo divulgado, que imagens que estão sendo levadas, né? Hoje a gente tem imagens que são muito mais em cima do caos, né? Da negatividade, porque coisa boa não dá ibope na TV. Na verdade, não dá dinheiro, né? Eu acho que, tipo, quando ela falou na política, a gente teve a oportunidade de ter uma presidente mulher, só que acabou não tendo, tipo, o repertório que, tipo, um presidente homem teria. Acho que por ser mulher, assim, essas coisas, aí você falou assim, não vai dar tanto sucesso desse jeito. E acabou tendo que acontecer. Eu acho que no caso da Dilma, por exemplo, lá eu acho que teve muito preconceito. Também. Né? Qualquer coisa que ela fala, é porque é mulher. Então, assim, a tiração de sarro do tipo que ela... Né, ela não seria competente pro cargo. Exatamente, porque era uma mulher. Quer dizer, essas coisas... brasileiro. É brasileiro. E depois eu acho que, assim, quando você estava falando, eu acho que tem uma coisa do mercado, né? Então, assim, o mercado, ele está meio saturado, né? Aí vão tirar a gente. E se fosse mulher, por exemplo? Sabe, assim, eu acho que é uma coisa que, assim, você vai tentando eliminar por alguma razão. E aí, assim, o sexismo talvez, estou chutando, tá? Só ela falando é que me ocorreu, entendeu? Porque eu acho que, assim, nessa geração, por exemplo, das mulheres arquitetas, era um período em que faltava mão de obra, quer dizer, faltavam arquitetas. Então, assim, não podia ter preconceito, porque se ela não fizesse, ninguém ia fazer. Se ela teve ideia, deixa ela fazer. Agora, tem um montão de gente, alguma coisa você tem que fazer. Matar não pode, né? Então, né, você inventa uma desculpa, é porque é mulher, é porque é gay, é porque não sei o que lá. E aí você vai eliminando, né, assim, pessoas do mundo competitivo, né? Isso é uma... Eu vi uma pesquisa, eu não trouxe os dados escritos, mas que falava sobre quando você abre uma vaga de emprego e aí está escrito lá todos os tópicos que a pessoa precisa cumprir. E mais de 80% dos homens concorrem à vaga, mesmo tendo só um dos tópicos. E as mulheres só concorrem se tiverem, tipo, 9 de 10 dos tópicos. Então existe algo que é muito do nosso subconsciente, de como a gente é condicionado a ser perfeccionista, talvez, ou a se cobrar demais. Então, tem um paralelo muito grande entre o quanto o outro está me vendo e o quanto eu estou mostrando a minha imagem. Será que eu também não estou me valorizando o suficiente? Porque eu fui criada dessa forma, de ser diminuída perante os outros. Posso te fazer uma pergunta, mas a gente está fazendo ao contrário. Os meninos da sua geração, você acha que eles são machistas? Que, quando você fala assim, nós temos que ser iguais, né? A gente tem que mostrar que a gente é igual. Você tá falando em relação ao quê? Você está falando aos seus pais que não acham que você é igual aos meninos? Ou a sua turma que fica assim, que já, assim, os meninos eles têm assim um comportamento de bolinha e as meninas de luluzinha? Por que você acha isso? Não, assim, não precisa sair, vamos ser igual, vamos ter todos os direitos, blá blá blá. Mas a parte do reconhecimento, que eu acho que está faltando muito nisso. Mas reconhecimento de quem? Da mídia? Não, da gente, do nosso suor, entendeu? Mas um reconhecimento por parte de quem? Quem que você acha que tem que reconhecer a sua capacidade? Que você acha que... Não sei, assim, eu posso estar errada no meu ponto de vista, mas assim, como você falou, o povo da arquitetura, da leitagem, não sei o quê, a maioria não conhece. Se você for chegar assim para um jovem na minha idade, a maioria vai falar assim, não conheço, entendeu?
não sei, por ser uma época diferente, essas coisas, a maioria não vai falar, vamos pegar a J.K. Rowling, a escritora do Harry Potter. Ela só é reconhecida porque a série fez sucesso, entendeu? Aí todo mundo gosta, não sei o que, não sei o que. Mas se não fosse, tipo, tem a maioria de artistas que você estava falando que a maioria não conhece, entendeu? Pode ser por falta de informação? Sim. Mas também pode ser por outros fatores, entendeu? Sim, mas é que eu acho que esse reconhecimento também, às vezes, não é só porque é mulher. Tem um monte de homens bons também que não são reconhecidos, né? O ponto que ela traz é muito discutido na pedagogia atual. A nossa educação, a estrutura, né? Eu sou um pouco mais velho que você, apesar de não parecer. Os nossos exemplos. As nossas. Isso é preconceito. Em inglês. Sabe, I'm losing. Tem uma tradução em português? Ageismo. Tem o sexismo, que é sexismo. Tem o ageismo, que é idadismo. Esquece essa parte, mas é isso. Mas é muito colocado em pauta essa questão de das nossas referências, do que nós estudamos na escola, dos cientistas, dos historiadores, enfim, a maioria, ou 99% são homens. Então, isso também é uma mentalidade que dentro da educação brasileira, que em outros países já é uma realidade, mas que aqui nós também temos que considerar o fator cultural. Nós somos um país que há pouco tempo saiu da escravidão, há pouco tempo foi expandido a questão do ensino público para todos, até então só uma elite era privilegiada. Então nós temos uma série de questões na sociedade e que a gente ainda está brigando, que talvez lá na Europa queimar sutiã, e aí a gente tem esse repertório, essa referência, que fala, nossa, mas a gente ainda está falando disso? Sim, porque até então, aqui foi negado muita coisa. Uma parte lá na senzala. Exatamente. Enquanto lá estava queimando, claro que na linha do tempo não foi isso, mas enquanto estava já queimando o sutiã e reivindicando espaço para trabalhar, aqui a grande parte da população feminina ainda era recém-escrava, sabe? No mínimo vivia na zona rural. No mínimo, entendeu? E há uma geração que ainda vivia sob essa lógica escravocrata. Então, vai demorar um pouquinho mais? Vai. Só que nós temos uma coisa chamada informação, conhecimento e rede. Isso acelera tudo. Isso aqui é uma grande rede. Isso aqui, o fato de estarmos sendo filmado e compartilhando isso para não ter um controle, isso acelera muito. Por isso que eu insisto nessa questão de o que nós vamos fazer a partir de agora. A gente comparar não vai funcionar muito, né? E assim, também falar, não, a Europa demorou 500 anos para se resolver. Nós vamos demorar 500? Não, né, gente? Com tecnologia, com tudo isso, só se não estiver usando a cabeça, né? Então, tem essa questão também da educação básica, do repertório que nos foi negado. Então, talvez esse reconhecimento, talvez não seja a palavra para esse momento, mas talvez a falta de conhecimento, a falta de referenciais de mulheres que fizeram acontecer como foi trago aqui nesse momento. E aí cabe a nós a sempre nos colocarmos e questionarmos. Mas cadê a mulher? Tem lá o Oscar Niemeyer, mas só tinha ele? Não tinha ninguém do lado dele, não tinha outro. Eu não sou, acho que talvez você vai saber me trazer essa informação. Uma vez eu li bem rápido e faltou aprofundamento. Que para a construção de Brasília tinham 2 projetos finalistas. Foi aberto o edital, alguma coisa assim pelo governo. Foi 2 projetos. Um projeto era de uma mulher que pensou toda a sociedade, todo mundo. Então as casas eram térreas, eram mais largas, as ruas eram mais largas, tinha árvore, tinha tudo. Era pensado para uma comunidade em rede, para que todo mundo vivesse com qualidade de vida. E o outro era o do Oscar Niemeyer, que é aquela ilha, poder, e o resto exclusão. E que hoje a violência toma por conta de alguma maneira, por conta dessa arquitetura. Você tem lá um palácio luxuoso,
uma ilha lá no meio e ao redor você tem a miséria e todo mundo se batendo e se pegando. Então você tinha uma opção. Você leu isso? Eu li isso. Verdade. Você já conheceu isso daí? Eu ouvi falar disso aí, por isso que eu queria que... Então, foi um concurso, mas que eu me lembre, assim, só tinham homens. Mas tinha, sim, projetos mais comunitários. Né? Isso. Essa palavra, projetos comunitários, tinha isso. É que uma questão, não quer dizer se é homem ou mulher, talvez uma questão de lógica mesmo, capitalista, não sei. Mas o Oscar Niemeyer era super comunista. Não, gente, aqui aí eu vou ter que fazer um parênteses. Sim, super diferente. A Brasília é uma cidade absolutamente modernista. Sim. Né? Então, o que acontece? O modernismo, ele foi, né, principalmente como urbanismo, ele sempre foi muito ligado a um governo centralizado e forte. Então, se você pensar que ele era comunista, o comunismo era um Estado autoritário, jamais democrático. Então, a Brasília, ela é autoritária, embora seja comunista. Certo? Então, tem tudo a ver. É hipercoerente com o pensamento da época e com o pensamento modernista. Né? Então, a grande crítica, por exemplo, a Brasília, é uma crítica um pouco conceitual, que é um conceito, não o conceito da cidade, mas um conceito que foi usado para fazer a cidade, que é o modernismo, que é justamente um conceito que está em discussão no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Mas na Europa, por exemplo, também se discute bem isso. Lá se discute desde os anos 50, mas enfim, né? Mas é esse o problema, tá? Então, assim, é que ele era um modernista, um comunista, ele foi absolutamente coerente com as ideias dele, mas o comunismo é um poder central, assim, é o Estado, acima de tudo, lá... E que nós não queremos, apesar de muitos, né, um ofender o outro falando que é comunismo, mas nós também não queremos esse tipo de autoritarismo em sociedade. Mas o que eu quero dizer é referenciais. Então, nós precisamos buscar quais são as alternativas, quem já fez... Mesmo que não ganhou, né, que mesmo que não está lá em evidência, cabe a nós buscar um pouco, usar um pouco dessa tecnologia, ao invés de só se conectar e conversar, mas buscar essas mulheres. Hoje, por exemplo, eu trouxe um livro, que é algo que já está quase ultrapassado, né, gente? Quem usa livro, né? Mas eu gosto de livro. Sou velha. Eu acho que porque eu faço comunicação, eu preciso dos livros. Então, né? Mas tá, daqui a pouco, instinto. Esse livro é maravilhoso, porque extraordinário. Mulheres que revolucionaram o Brasil, que é o exemplo que eu quero dar. A gente tem que começar a buscar, e a educação, acho que de todos nós ainda, na nossa geração da mais velha, a mais nova presente aqui, é negado isso a todo momento, né? Essas mulheres, elas não estão. Para essa mulher entrar numa sala de aula, entrar num sistema de ensino educacional, ela teve que ser incrível. Ela teve que fazer muita coisa. E não precisa de tudo isso, né? Então, como nós também estamos buscando essas mulheres, né? Tanto do passado quanto do presente, porque tem muita gente que está fazendo agora, não precisa morrer, né? Agora, como nós estamos aqui conversando, tal, mesmo não sendo famosos, mas já é um referencial, pessoas para se conectar e acompanhar. Então, talvez a palavra não, nesse momento, talvez não seria reconhecimento, mas referencial. Acho que muda um pouquinho o ângulo das coisas. Eu queria voltar quando vocês mencionaram o movimento, né? Que a gente teve... Não, o movimento feminista mesmo, né? Que a gente teve essas ondas, né? A onda pelo direito do voto no começo do século, depois essa forte onda nos anos 60 e 70, e a gente está tendo essa terceira onda agora, né? Eu acho que isso resume uma imagem que eu vejo todo dia quando eu trabalho. Tem um grafite realizado por uma mulher, que é a Simone Cis. Ela fez uma ilustração de uma mulher e esse grafite fica do lado do meu trabalho, não tem como eu não ver. E todo dia embaixo da ilustração da mulher, com os seios aparecendo, aparece assim: é preciso estar sempre atenta e forte. E isso é muito importante, assim, porque a gente vive historicamente numa oscilação que é constante, né? A gente está sempre num momento que pende mais para o liberalismo, como foi na era Obama, um momento que é mais conservador, como foi na era Reagan, e como está sendo agora. Então, esses movimentos, eles vão sempre se trombar. Em algum momento a gente percebe que tiraram a filosofia do ensino, tiraram a sociologia, não é mais obrigatório. As humanidades estão sendo enfraquecidas do ensino que é obrigatório, né, do ensino gratuito.
Então, é preciso a gente realmente estar atenta e voltar a evocar esses movimentos. Porque se a gente piscou, o outro já dominou, entendeu? A gente já está perdendo direitos de novo. Mas isso na sociedade inteira, né? Acho que sim. Não só feminista. Mas eu acho o seu ponto muito interessante, você falando da alternância, né, de movimentos mais modernos, mais conservadores, porque, por exemplo, eu sou irmã da Assunta. A primeira vez que eu me lembro de ter consciência do machismo foi quando meu irmão nasceu. Somos 5 filhos, 4 mulheres, as 4 mulheres mais velhas. Então, até a véspera do nascimento do meu irmão, minha mãe falava, minhas filhas. Aí ele nasceu. Eu fui ao hospital. Aí minha mãe falou assim, os meus filhos. Eu falei, acho que você está cometendo um erro. Uma criança de 7 anos. Eu falei, acho que está errado. São as minhas filhas. E o fulano? Não. Assim, se a maioria é feminino, para mim, tinha que prevalecer o feminino. Estamos numa democracia, né? Exatamente. Na minha lógica infantil, era assim. Ela falou, não, em português, se tem um homem, muda o gênero. Eu falei, e se fossem 100 mulheres e um homem? Meus filhos, que língua horrível é essa? O que é isso? As línguas latinas são muito machistas, né? Mas, por outro lado, a nossa mãe, ela foi gerente de banco quando lá, sei lá, tinham 3 gerentes mulheres no Brasil. Minha mãe foi uma delas. E ela foi mandada embora porque ela casou. Não era assim, não, mas não era uma surpresa, você já sabia. É o que você está falando do Japão. A mulher sabia que se ela escolhesse casar, ela abria a mão da carreira. Então, pra gente, quando nossos pais falaram, então vocês vão estudar, vão escolher, vão ter uma carreira, não tem, tá prometido pro fulano, tem que casar, é uma escolha, a gente já estava achando que tá tudo resolvido. E aí a geração delas, geração da minha sobrinha, que provavelmente desconhece, ela tem muito contato com a minha mãe, mas acho que nunca conversaram sobre esse assunto, que foi para a vida achando que isso estava resolvido, e percebe que não, e percebe que ainda há muito a se conquistar, fica com essa sensação de que a gente não pode nada. Porque quando a minha sobrinha, em relação ao meu sobrinho, percebe que ela pode menos coisas porque ela é menina, aquelas coisas não ditas, veladas e tal, e aí ela percebe, aí tem, não falaram que estava tudo resolvido? Mas só que não. Entende? Então eu acho que essa percepção desses mundos, porque a gente está falando da fotografia da nossa geração, da fotografia dela. Se a gente olha para o filme, né, muito se conquistou. Sim. Graças a Deus, a gente não vive mais com a geração da minha mãe, mas ainda há muito a se conquistar. E as perguntas mudam, né? Conforme, pensando nessa linha do tempo, necessidades mudam, perguntas mudam. A geração dela, talvez, tive uma mãe forte que criou sozinha os filhos e tal, mas aí chega uma geração e fala, não, mas minha mãe não tem que criar nada sozinho, cadê meu pai? Por que ele não troca a fralda, né? Ou não tem que estar do lado? Não, você tem que pegar na escola, você tem que ir na reunião dos pais. Então as perguntas mudam e aí onde cria um caos novamente, porque estava tudo resolvido e de repente você exige mais e mais. Eu acho que a sociedade, a cultura, ela vai fazer isso sempre conosco. Só um minutinho, essa aqui é a geração Malu Mulher. Teve um modelo, Malu Mulher, da batalhadora, que foi sacaneada pelo homem. Assumiu tudo e deu certo. Eu acho assim, uma coisa que você colocou, né, quando eu questionei ela ali, mas quem é, né, que não reconhece, né? E aí eu acho que tem uma questão social mesmo que você estava falando, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Porque pode ser que dentro das elites brasileiras alguma coisa parecia que estava resolvida, mas quando você tem uma inclusão, e antes sim, você só tinha, porque assim, a gente há de convir que a abolição da escravatura não foi em 1888. E nós somos minoria aqui, né? Nós estamos em negociação. Certo? Então, assim, a senzala brasileira, né,
ela, não sei, não vou dizer que ela ainda existe, porque também aí eu acho que já é muito... mas eu acho que assim, o que acontece é que você teve uma inclusão, necessariamente você teve, porque se o capitalismo não incluísse mais gente, ele não sobrevive, porque precisa de consumo. Não foi por nenhuma outra razão. Não foi o Brasil que incluiu, foi o capitalismo mundial que incluiu um monte de gente no mundo, na verdade. Na Índia, na África, não é aqui, né? Quando você tem essa inclusão, que aí eu acho que você tem toda a razão, aí sim aparece. Né? Quer dizer, você está antes de 68 mesmo. Né? Se você olhar essa sociedade desse jeito, que você teve uma ascensão, eu não vou dizer ascensão, mas assim, oportunidades, né? E exigências também. Agora o mercado, enfim, a pessoa tem que trabalhar, tem que saber isso, tem que saber aquilo, mudou, né? Então, é uma adaptação do capitalismo, eu acho, né? E aí eu acho que quando isso acontece, aí de fato, a palavra machismo nesse sentido anterior a 68, ele volta exatamente do jeito que ele estava, né? Então eu acho que assim, essa sua observação assim, foi super importante, porque fica, de fato, você fala assim, não, mas veja, mas o que a gente estava falando, que eu falei no início, eu acho que é muito pontual, assim, eu estudei na USP, né? Então é muito elitista, não dá para eu usar aquilo, né, assim, as coisas que eu vivia, é tipo falar do Coppola, a filha dele vinha aqui e fica falando, não, tá tudo certo, né? Então assim, eu tive fora da curva, né? Mas eu acho que, mesmo assim, pode ser uma referência para essas outras lutas, entendeu? Porque elas aconteceram aqui. Sim. Né? Então, eu acho que são referências que, assim, é legal vocês entenderem também o que gerações anteriores já conquistaram, né? Independente da classe social, porque naquela época era tão difícil quanto é hoje, daquelas mulheres, certo? Então, como é que elas conseguiram? Então, essas coisas são legais também, na área que você escolher trabalhar, tal, conhecer as mulheres, principalmente desses anos 50, 60, 70, né? Como é que, quem são, que devem ser várias, né? E como elas atuaram, porque provavelmente vai ser assim, inspiração para vocês, né? Sim. No caso que ela falou do movimento feminista, eu acho que hoje, a minha geração, ela vê o feminismo como uma forma de se proteger do assédio, do abuso, essas coisas. Porque vamos usar o exemplo eu esqueci, acho que é a atriz Maria Casadeval, que ela e outras atrizes da Globo ficaram nuas, não sei o que, defendendo o poder, tipo, eu sou mulher, eu tenho controle sobre o meu corpo, a roupa que eu visto não vai, tipo, falar, você tem o direito de me estrupar ou não. Acho que hoje em dia o feminismo é mais voltado para esse lado, tipo, de segurança, de ter uma segurança com seu corpo e sobre os seus atos. É polêmico o que eu vou colocar, mas vamos lá. Feminismo, super necessário. Mas como em qualquer movimento, como em qualquer luta, nós temos que prestar atenção onde ele está sendo servido, quem ele serve. Então, temos diferencialidades. Eu protestar, tirar a roupa, olhar pelado, enfim, e falar, e levantar a bandeira do feminismo, será que isso vai contribuir no meio de uma periferia que é a maioria, né, ou uma sociedade ribeirinha que também tem grande parte do Brasil, onde isso de fato vai colaborar com o trabalho, com a luta ou com essa convivência do público feminino? Então, não é que não é necessário, claro que toda luta é bem-vinda, mas a gente tem que começar a desconstruir formas de feminismo, formas de protesto, o que eu estou querendo atingir com isso. Às vezes, isso daqui é muito mais feminismo, muito mais protesto do que eu arrancar minha roupa e sair na rua com uma faixa e falando que eu quero espaço, sei lá aonde, por ser mulher. Sim. Então, para a gente não ser usado, né, ou reproduzir discursos sem reflexão, que é essa a proposta nossa, trazer essa reflexão, e achar que está tudo bem, que está tudo certo, que é isso mesmo, porque nós aprendemos assim. Eu, enquanto mulher negra, né, eu cresci na periferia, cresci em Francisco Morato. Se eu venho com um protesto desse,
lá você pode ter certeza que não vai ser bem recepcionado como se eu fizesse na Paulista, certo? Então a gente tem que ter isso muito bem, ainda mais que está sendo gravado, a gente não sabe quem vai assistir isso, pra gente não se reunir e falar lá na escola pública, no meio da periferia, vamos fazer isso porque isso é ser feminista. Então, pra gente não confundir um pouco, não confundir nada nesse caso, a questão da luta, de conquistar espaço, enfim, um reconhecimento, não sei, aí cada um vai usar o termo que acha que é adequado para o momento da vida e achar que é isso. Tá? Se vocês quiserem acrescentar. É polêmico porque muitas não concordam com isso. Quando você queima o sutiã, quando você tira a roupa, você está criando um símbolo, né? O símbolo, ele gera variadas interpretações. Ele pode gerar uma interpretação de superioridade, por exemplo. E aqui a gente está querendo gerar igualdade. Nós estamos querendo ter direitos iguais, por isso que o diálogo ele precisa ser literal. Ele precisa ser explicado e ele tem que ser orientado desde o começo, desde pequeno, desde o ensinamento dos pais, na escola. Ele tem que ser algo que flutua não só nessa geração nova, mas também com outros diálogos, né? Sim. Com outros encontros de outras gerações. Mas ele precisa ser claro. E eu acho que também, assim, o que é importante também, o que eu acho que a gente está conversando, não é só a igualdade que vocês falaram, né? Mas é o que é o sucesso, né? O que é ser uma mulher reconhecida. O que é ser uma mulher reconhecida? Será que você mesmo, seu próprio sucesso, seu próprio reconhecimento não é o suficiente? Será que eu saber que no meu trabalho todo mundo me respeita? Eu posso não estar na TV, posso não estar sendo indicada a um Oscar, mas no meu trabalho, na minha família, todo mundo me respeita. Eu sei o quanto eu já lutei para chegar até aqui. Então isso para mim já é ser uma pessoa de sucesso. E aí eu acho que assim, isso é para uma mulher como para um homem, né? Claro. Então assim, um homem ele só vai achar que ele tem sucesso se ele ganhar um Oscar, né? Então eu acho que é por isso que eu falo assim, por isso que eu falo desse negócio do arquétipo, né? De onde é que você quer chegar, né? Porque eu acho que tem umas coisas que eu já estou satisfeita, não quero mais. E eu acho que às vezes você fica tentando fazer coisas porque você aprendeu que teu sucesso é fazer não sei o que, mas eu não quero mais, e daí? Eu não quero, como você falou, eu posso escolher entre ter um carro e cuidar da planta, não posso, mas e se eu quiser cuidar da planta e não quiser carro? Aí é porque você é vagabundo, porque você está deprimido, porque você não sei o quê. Porque você não faz parte da luta. Porque você não faz parte da luta, porque você não sei o que lá, enfim, mas eu não estou afim, e daí? Isso pode ser homem e mulher. O homem também não pode querer ficar tomando conta de planta em vez dele... Mas o feminismo é isso também, é você saber que você tem a liberdade de escolha. Que você pode ser uma mãe e ficar em casa. Exato, isso é uma coisa tão válida. Você pode ser uma empregada doméstica, e daí? Eu não posso escolher isso como vida, desde que, óbvio, o que eu ganhe me sustente. Que aí é outra história, né? Que aí é outra história, mas assim, eu não posso escolher ser um jardineiro e feliz na vida. Né? Todo mundo tem que ir trabalhar na Wall Street? Não, acho que não, né? Na Paulista. Mas também o jardineiro pode vir na Paulista se ele quiser, se concorda. O jardineiro também pode, a filha do jardineiro também pode ler esse livro aí. Essa que é a questão. Né? Então, por isso que eu falei, assim, eu comecei o discurso falando desse mundo masculino. Né? Porque eu acho que é esse mundo masculino que desenha, sabe, esses objetivos inatingíveis que todo mundo enlouquece no final das contas. Eu acho que a gente tem muitos símbolos, não faltam símbolos e exemplos pra gente. Né? É muito mais a gente pegar e interpretar, por exemplo, aquela moça no filme A Forma da Água, que ela é muda. E ela tem tanto pra dizer. É lindo esse filme. Né? Ou mesmo o fato da Senhora Incrível, no filme dos Incríveis, está lutando para ela ter uma profissão, enquanto o marido dela se frustra ao ficar em casa cuidando dos filhos. Então você tem um choque de papéis ali. E, ou mesmo Thelma e Luiz, enfim, um zilhão de papéis femininos que a gente pode assistir e conferir, ou a Malu Mader, enfim, do Daniel Filho. Não é só na TV, né? Não é só no cinema de elite, né? A gente tem exemplos em todos os lugares, né? Sua própria mãe é um exemplo. Homens presentes, queremos ouvir vozes masculinas. Enquanto eles pensam, eu só vou comentar uma coisa. Por exemplo, uma vez eu tive uma faxineira,
cara, que eu falava assim, meu, que mulher de dignidade. Assim, ela adorava ser faxineira, ela era elegantérrima, ela não cobrava barato, mas ela era feliz, cara. Eu falo, meu, eu não chego assim a 1/10 da felicidade dessa mulher, sabe? Eu não ficava de jeito nenhum assim, sabe? A mulher assim, digna, sabe? Assim, com a coluna reta, não era arrogante, sabe? Era uma mulher plena, né? Uma mulher plena. Assim, pra mim, aquela mulher era uma mulher de sucesso. E teve uma também que foi faxineira lá na nossa casa, que era a dona Ana. Ela também era negra, né? E aí ela fez supletivo na época, se chamava, né? Que aí você estudava à noite, aquelas coisas lá, né? Eu sei que ela ia trabalhar com... Na época era um carro que chamava Santana. Que é, sei lá, eu que carro hoje, assim. Sabe? E ela ia fazer faxina. Sabe, assim, então eu acho que essas duas mulheres, por exemplo, para mim são mulheres de sucesso. Tem uma moça que eu como tapioca na praça e ela virou para mim um dia assim, ela falou, meu filho passou em medicina na USP. Aí eu falei, nossa, eu não sei o que dizer. Tipo, me faltou palavras, assim, mas era uma pessoa que estava fazendo tapioca para todo mundo ali na feirinha e estava numa felicidade que não cabia dentro da loja. Homens. Demos um tempo, né? Demos um tempo. Então, particularmente, eu concordo muito com o ponto de vista que ela deu aqui. Eu acho que, claro, a gente tem problemas de preconceito, sim, diferença salarial, etc. Mas também tem muito da educação que cria uma limitação na própria cabeça da mulher. Porque o homem também tem problemas de desrespeito no trabalho, de excesso de competitividade. E às vezes tem homens que não querem passar por isso também. Então eles acabam ficando num cargo inferior também. É muito de você querer ter aquela ambição de subir. Porque um cargo de chefia em si você só vai ter quando você coloca o dedo na cara das pessoas. Você tem que se impor, você tem que ter uma força maior. Quando você aceita as coisas passivamente, você acaba caindo nos cargos de produção mesmo, como ela disse também. São os cargos que não vão ter uma visibilidade grande para a sociedade. Mas tem muito a ver com você querer se impor, você mostrar que é forte. Você ter sido criada como fálica, vamos dizer. Sim, porque é isso que a sociedade quer num cargo de chefia. Hoje, eu creio que isso está mudando um pouco quando se incentiva o uso da criatividade. Que seria o quê? Solução de problemas. Eu tenho algo para ser melhorado ou para ser resolvido e de que maneira eu vou intervir e vou trazer uma solução para aquilo. E essa criatividade faz com que amenize essa estrutura que ainda é imperante no mercado de trabalho e na sociedade como um todo, que é o uso da força. Sim. Que é aquela coisa do eu tenho que subir a todo custo e eu tenho que me manter a todo custo e quem está abaixo tem que ser pisoteado. Quando você começa a usar, equilibrar talvez mente, coração, estar feliz, né, pleno com o que você faz e entender a importância daquilo e entender que somos uma rede e tal, creio eu que aos poucos esse tipo de situação e de cobrança, inclusive, para o público masculino vai começar a diminuir, né? Todos nós vamos começar a se encontrar enquanto seres humanos e até você pode ter o maior cargo que for, você vai estar extremamente equilibrado, porque a criatividade vai fazer com que você viva de uma maneira mais leve, mais criativa e mais artística. Eu não sei, assim, eu tive duas situações que eu acho assim meio quase assim, situações pessoais suas. Pessoais. Teve um que assim o chefe me chama e fala assim, sabe, Assunta, você é quase tão inteligente quanto eu. Esse senhor falecido, ele hoje devia ter uns 90 anos. Aí eu falei, muito obrigada pelo elogio, né? Aí, só que assim, eu ganhava bem, né? Mas o cara falou uma coisa dessas. E teve um outro que falou assim pra mim, sabe, Assunta, então, nem todo craque pode ser um técnico.
Então, aí eu quase falei assim, eu só não falei, porque eu falei, vamos deixar pra lá, né? Porque era poder público, não adiantava eu rebater. Então, só que o crack ganha muito mais que o técnico, eu ia falar. Porque a conversa começou por causa do salário. Eu não estava querendo ser técnico, eu só queria ganhar mais. Só isso. Era só isso, né? Aí o cara me vem com essa, entendeu? Aí ele fala assim, sabe? Um craque, nem todo craque pode ser técnico. Eu falei, quem é que disse que eu quero ser técnico? Eu só quero o salário dele, né? Você já viu o salário do Neymar? E ainda me vem com uma metáfora futebolista. Só podia, porque ele é homem, né? Exatamente. Aí já viu o machismo no nome. Essas foram as duas pérolas assim, que eu não esqueço nunca. Assim, quando o homem falou que era quase tão inteligente quanto o homem. Aí, isso eu já ouvi em obra também nessa área. Então. Que, ainda mais na área de engenharia civil, né, que é mais raro ainda ter mulher. Tinha uma mulher coordenando uma parte da obra, e o engenheiro chegou, falou em off lá, é isso que dá ter mulher na obra, lá. Não consegue fazer nada direito. Não, mas ele estava me elogiando, gente, isso foi um elogio, vocês não viram? Porque estava me chamando de gênio. Nossa senhora, nenhum dos dois me agrediu. Agrediu? Não, né? Está me elogiando. Eu acho que o que ele estava falando, o que você respondeu, a gente volta à história dos valores femininos, né, de cooperação, que me parece que é para onde as coisas precisam caminhar, porque quando você fala da cooperação, de resolver problemas, eu acho que a humanidade já chegou individualmente no máximo que podia. Agora a gente precisa, só que a gente não sabe fazer isso. Como sociedade, a gente está tentando aprender. Em educação, eu sou professora também, em educação a gente está tentando, nem em educação a gente está conseguindo muito, o que dirá nos meios produtivos, mas é para onde a gente precisa caminhar. Então essa questão, enquanto vocês falavam, você falou da questão da maternidade. Eu estava lendo, assim, não tenho dados, enfim, mas eu estava lendo informalmente, nessas revistas comerciais, né, que mais de 50% das mulheres que voltam de licença maternidade são demitidas depois de 1 ano. Isso é muito cruel. Então, ser mãe não pode. É como se você, sendo mãe, você não estivesse prestando. Eu não fui, então não estou defendendo meu peixe. Mas as pessoas que são mães e dedicam horas à boa criação de um cidadão, estão fazendo um serviço pela sociedade, sim. Porque um mundo com melhores seres humanos e cidadãos que participem, deem sua contribuição, é um mundo melhor. Eu quero. Eu agradeço as boas mães, entende? Só que nós, então a gente precisa de mais cooperação, porque a questão do filho não é só um problema individual daquela mulher, e nem só do casal, né? É uma questão da nossa sociedade. Então eu acho que a gente está, isso que você falou, dos valores do feminino e do masculino, a gente precisa resgatar esses valores femininos, e não só por causa da mulher. Né? Porque para a gente chegar nesse equilíbrio que você falou, então acho que a grande questão é essa. Nós, como mulheres, podemos dar nossa contribuição, porque acho que naturalmente estamos mais próximas, não necessariamente, mas em geral, mais próximas do feminino, né? Quando a gente não quer ficar replicando o modelo masculino. Acho que esse é o grande desafio dessa conversa, né? A gente perceber que individualmente, nós temos uma consciência própria e uma resolução própria muito forte, né? O grande desafio é a gente construir uma estrutura que eleve esse pensamento para uma comunidade mesmo, para aderir mais pessoas a terem essa mentalidade. Então, gostaríamos que nós problematizamos, mas eu acho que faz parte da vida trazer solução. Então a gente tem que pensar, todos nós, dentro da nossa realidade, como que a gente pode contribuir para mudar de alguma maneira. Eu, por exemplo, me fiz essa reflexão há algum tempo, por uma questão também de não aceitação de como estava. Eu falei, poxa, mas não basta eu ficar com essa revolta para mim, eu tenho que ajudar de alguma maneira. Estamos aqui hoje já fazendo isso, a partir do momento que você saiu da sua casa para poder trocar ideia, já está contribuindo de alguma maneira. Vai na sua aula, você vai levar um pouquinho de alguma coisa, de alguma visão, mas todos nós temos que
ter isso em mente. O que eu posso, a partir de agora, fazer para que consiga contribuir de maneira positiva. Eu sou da área cultural, então, sempre que eu posso, mulheres. Mulheres, mas não só na produção trabalhando. Mulheres para ensinar, mulheres para aprender, né? Eu aprender com elas. Mulheres para falar, olha, tá na frente, essa pessoa é responsável, essa pessoa é a líder da equipe. Inclusive, estamos fazendo isso agora, até o dia 27, a gente tem uma oficina no espaço público, então tem uma menina lá, fiz questão. E não é porque mulher por mulher, claro, ela tem competência, ela tem, né? Mas, quanto homens e mulheres, vamos nos oportunizar, né? Também, um evento, tenho o privilégio de, às vezes, conseguir pensar em estruturas de eventos e pessoas concordam. Então, dia 27 agora vai ter um encontro de grafiteira só de mulheres lá na minha cidade, em Caieiras, fora de época. Eu não preciso esperar o dia da mulher, o dia da mãe, o dia... Não precisa. Isso daí é a todo momento, 24 horas. Então, começar a desconstruir essas datas temáticas também, não vamos fazer alguma coisa só na semana, né? Não. Então, agora, em outubro mesmo, final de outubro, nada com nada, vamos fazer um encontro só de mulheres. E eu gostaria que todos vocês, mesmo que não quiser compartilhar, que eu acho que é importante compartilhar ideias, né? Pode inspirar no meu trabalho, delas, enfim, pensasse, a partir de agora, eu vou sair daqui, ouvi tudo isso, entendi, concordei, não concordei, mas e aí? O que eu vou fazer? Então, trazer um pouco da prática, da ação para nossas vidas e para a vida de vocês. Então, se vocês quiserem compartilhar, e vocês também, eu agradeço. Eu já compartilhei o meu, tá? Eu já tinha feito antes, desculpa. Eu sabia desse encontro antes, eu já tinha me resolvido. Mas com vocês, se vocês tiverem alguma forma, sei lá, uma aula, um plano de aula, ou trazer, eu posso fazer isso, porque isso pode ajudar a gente em algum momento na nossa carreira. Eu acho que a gente está em vantagem aqui hoje, né? Ela é professora, eu sou professora também, nós duas trabalhamos com mídia. Eu sempre tento colocar nos roteiros personagens femininas que sejam fortes, mas não só isso, né? Que sejam negras, ou que sejam asiáticas, porque isso reflete com a nossa população, que tem características brasileiras mesmo. Personagens que moram na periferia. Isso, acho que a gente tem que sair um pouco desse modelo de roteiro norte-americano e ir um pouco pra gente também. Mas eu tenho um colega que ele foi criado pela mãe, né? Que ele sempre teve a mãe solteira, e ele cresceu, ele e a irmã e a mãe, né? Então ele sempre teve esse modelo feminino na casa dele, ele é uma das pessoas mais feministas que eu conheço. E ele falou assim pra mim, cara, eu não tenho esse poder, né, de divulgação, mas pelo menos uma vez por semana eu vou divulgar o trabalho de uma mulher que eu conheço. Então ele tá sempre publicando na rede social uma tatuadora que fez o trabalho dele, ou uma mulher que é designer. Às vezes não tem nada a ver com o trabalho dele, mas isso é uma forma da gente se valorizar também, da gente se colocar numa mídia que a gente pode controlar, que é as redes sociais. Acho que o contato que eu tenho maior é com as mídias sociais, e o que eu posso eu faço desde sempre. Mas uma coisa que eu acho que é legal, isso que você estava falando, né, que eu ia até comentar, e você deu o exemplo do menino que é feminista. Você tem irmão, homem? Né? Sim. Tá, então, aí ele tem que aprender, né, a ser feminista nesse sentido. Então eu acho que uma das coisas, assim, não é um pouco trazer os homens para a mesma luta, né? Eu achei, assim, o Miller fez um monte de perguntas aqui que eu achei muito bacana, eu acho uma pena que ele não esteja aí, porque teve uma vez na aula, né, que um professor, acho que não me lembro direito o que aconteceu, parece que a esposa de um professor tinha sido agredida, e ele chegou na aula e falou assim, olha, a esposa de um professor que foi agredida, isso não se faz. Ele chegou na aula só para falar isso, né? Não tinha nada a ver, ele não foi fazer nada, assim, não tinha nenhuma comunicação da faculdade, ele foi lá só para falar que não se agride uma mulher, por pior que ela seja, ela não pode ser agredida, né? Então eu acho que aliás, não pode se agredir ninguém, né? Mas assim, eu achei assim, super bacana o que ele fez. Então eu acho que... Ele é o nosso coordenador aqui da faculdade. Exatamente, ele é o nosso coordenador pedagógico, né? E, então eu acho que essa postura também, né, dos homens, né? Eu acho que assim, educar os homens a serem feministas, isso é uma coisa importante também, né? Então eu acho que no dia a dia, quando você consegue isso, não impor, é óbvio, né? Não vai ficar brigando. Essa que é a história, não é brigar com o homem. É conquistar o homem, né? Para que ele
para que ele faça parte dessa luta, que para mim não é uma luta, né, é simplesmente um jeito de se colocar. E, na verdade, também entender que o homem, ele também não aguenta tanta pressão assim. É um pouco isso que você falou dos símbolos, né? É uma máscara que também eles são obrigados a colocar. Por exemplo, ele lá, todo tímido, não quer falar. Ele, você pode falar, ele é homem, e daí? Ele não tá afim. Entendeu? E o que tem? Né? Então, eu acho que tem um pouco isso que a gente fala, né, que a gente está falando de feminilizar um pouco todas as pessoas, né? Porque eu acho que as mulheres elas já foram um pouco masculinizadas, nós já fomos um pouco masculinizadas. E é até difícil nesse contexto, você, por exemplo, você pensar, eu sou mãe de menino, né? Então, assim, se eu pensar, por exemplo, se meu filho quiser fazer balé, e aí, né? Então, nesse contexto, às vezes é difícil para o homem também tomar algumas decisões e simplesmente ser porque eu não quero, porque eu quero é porque eu não quero, porque eu sou um indivíduo e eu tenho vontades, assim como a mulher tem vontades e opiniões, o homem também tem. Mas, às vezes, o contexto faz com que ele não se sinta à vontade para manifestar, né, para se manifestar. Então, assim, a gente tem que chegar no ponto de equilíbrio mesmo. E aí pensar que tipo, como você colocou perfeitamente, né? Que tipo de ser humano eu sou, onde eu quero ir, o que é o sucesso para mim. É uma questão mais assim individual, de reflexão individual, do que você ficar pensando no que os outros vão achar disso, né? É o que eu quero que me faz bem. Eu posso ser uma faxineira feliz e ter um Corolla para ir trabalhar, ok? E aí qual que é o problema, né? Eu posso ser um menino e querer fazer balé, e aí qual é o problema, né? Então, e nas escolas, na educação é muito difícil isso, né? Porque você vê lá na educação infantil, por exemplo, você estuda pedagogia também, né? Pedagogia. Então, na educação infantil, como que se lida com uma situação dessa? A criancinha lá de 5 anos, não, tem a capoeira e tem o balé. O menino quer fazer o balé. E aí? Ok para todo mundo? Será que os pais vão falar, nossa, ok, todo mundo vai considerar que isso é normal? Sabe? Não vai ser uma coisa assim meio que velada também? Sabe? Não, e meio esquisito, né? Esse menino de 5 anos querer fazer balé. Será que não vão surgir esses questionamentos assim na cabeça das pessoas? Então, é complicado também ser homem nesse momento, sabe? Sim, né? É muito complicado ser homem também. Tem um livro que chama Iron John, João de Ferro, que ele é um livro que inicialmente foi indicado para homens ler, que fala sobre esses estereótipos masculinos, essa cobrança, essa síndrome de super-herói que o homem tem. E, querendo ou não, esse é um livro que ajuda as mulheres também. Porque no momento que você desconstrói essa cabeça, você quebra essas necessidades, é que você pode chegar e falar, olha, a gente consegue fazer tudo junto, a gente pode ir para o trabalho junto, a gente pode chegar em casa e fazer as coisas juntos. E isso é maravilhoso. Acho que também é mais uma sementinha, assim, que pode ajudar a gente. Quando você fez a pergunta, eu pensei em coisas que eu já faço, ou já fiz, que não são pontuais. Eu acho que eu preciso fazer mais, mas 2 coisas que me ocorreram. A primeira delas foi, eu estava dando aula para um 4º ano, eu sou professora de inglês. Para um 4º ano eu estava falando de ocupações. Quando você fala de ocupação, tem aquelas profissões que são as masculinas e as femininas. Um livro até bem moderno, porque tem o homem de negócios e a mulher de negócios. Eu até falei, mas aí a gente estava falando, por exemplo, de astronauta. Aí eu estava com uma turma só de meninos, de 4 anos. Eu falei assim, quando eu falo astronauta, vocês pensam no quê? Num homem ou numa mulher? Um homem. Aí eu contei uma historinha de uma astronauta americana. Esqueci o nome dela, você sabe? Enfim, a primeira astronauta americana e negra também. E... que até virou Barbie. Ela virou Barbie. E aí foi muito engraçado, porque os meninos foram expressando a opinião deles e falando, porque aí o livro falava, a história falava que a professora, quando a menina chegou na sala e falou assim, eu quero ser astronauta, e a professora falou,
você não acha melhor você ser enfermeira? A sociedade impõe isso, a sociedade impõe os limites para mulher e para homem. Mas os meninos falavam, a professora, imagine, ela falando para a menina que ela não podia, a sorte que os pais dela, segundo o livrinho, os pais deram apoio e tudo mais. Mas enfim, isso foi uma coisa que eu, pensando, eu acho que foi mais por sorte do que por consciência, por escolha. Então aí agora eu estou pensando, e outra coisa que eu ainda não estou fazendo, mas estou buscando, que até a Marina é minha amiga, professora de inglês também. Ela me emprestou um livro sobre jogos cooperativos, quando eu estou falando da mudança de valores e tal. A gente propõe, aula de inglês sempre tem que ser divertido, né? Então aí você faz jogo. Aí o jogo é competitivo. É que você quer quebrar a perna do amiguinho e falar que você é melhor. Essas coisas. Não, praticamente, sabe? O que está por trás, a voz que está por trás é uma voz de muita competição. Aí ela me emprestou um livro sobre os jogos cooperativos. A gente estava falando exatamente sobre isso. Então, assim, a grande pergunta que me fica, que eu acho que é a grande contribuição de eu ter vindo aqui nesse sábado, é assim, o que eu posso fazer mais, não só na minha profissão, mas na minha vida, para deixar na migalha que eu sou, né, na grão de areia que eu sou, a minha contribuição para isso tudo, né, como professora e como pessoa. Então, essas coisas, duas poucas coisas eu fiz, mas se eu penso na minha carreira de 32 anos, é bem pouco. Eu preciso pensar mais, porque o discurso é muito legal. Acho que o seu ponto é muito relevante. E a nossa prática, o que fazemos? Né, como podemos ser mais contribuição cotidianamente, né? Tem coisas que são muito pequenas, assim, por exemplo, que a gente acha que é pequeno, mas não é. Né? Tinha um rapaz não, era um senhor no meu trabalho, que é mais velho que eu, que ele comentou assim uma vez, nossa, mas toda vez que eu vou para Paulista e tem esses jovens gays reunidos, eles falam muito alto, e eles são escandalosos e não sei o quê. Eu falei, gente, imagina quando você finalmente encontra alguém igual a você, o sentimento de liberdade que você tem, você quer se soltar ao máximo possível, sabe? Você te incomoda, não olha. Algo mais para... Não, acho que tudo que eu tinha para trazer já foi. Bom, então, eu acho que... Deixa eu ver, porque como eu fiz muitas anotações, deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui mais relevante que eu queria falar. Eu posso só, assim, dar uma apanhada um pouco, acho que na minha profissão é legal falar um pouco das mulheres, assim, tem essas mulheres que ganharam os prêmios, como os homens e tal, e tem um site que se chama Arquitetas Invisíveis. Ah, que legal. Né? E aí, olha, gente, eu procurei, eu achei isso ontem, isso aqui, olha, é uma universidade em Nova York, né? Arquitetura para mulheres. Então aqui tá dizendo assim que eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arquitetas, né? E assim mais de 200 feita por mulheres. Arquitetura feita por mulheres. E mais de 200 prédios feitos por mulheres, tá, não sei o que lá, então abrindo caminhos, né? Arquitetura feita para mulheres. Então, na arquitetura, mundialmente, porque isso aqui é Nova York, né? Então, mundialmente, tem um movimento assim, esse reconhecimento das mulheres lá no topo, eu tô falando, sempre isso é lá no topo, né? Mas, assim, o que acontece, por exemplo, no poder público, como eu falei, aqui em São Paulo, pelo menos, né? Nos grandes órgãos do poder público, a grande parte da chefia é feminina. E tá assim há anos, tem gente há 40 anos no cargo, assim, sabe? Há 40 anos, e a mulher, assim, e ela é feminina, entende? Então, assim, no mundo da arquitetura, por exemplo, os caras, e às vezes elas aparecem, sim. Entendeu? Então, assim, no mundo da arquitetura, eu acho que tem coisas, como ele falou assim, deu um problema na obra, o problema é porque ela era mulher, né? Mas se fosse um outro cara, ia ser um outro problema. Tem que falar alguma coisa, na minha opinião, sabe? Mas eu vi, por exemplo, uma vez eu trabalhei na CDHU e uma vez eu estava num trabalho que era uma urbanização de favela lá em São Vicente. Tinha uma mulher era a responsável pela obra lá, ela ficava sozinha dentro da obra, lá no meio da favela. Meu, é fogo, né? E era uma mulher, podiam ter colocado outra pessoa, ou seja, uma mulher na favela, porque a mulher era boa, além de boa engenheira, né? Ela tinha uma personalidade, assim, tinha respeito, né?
Então eu acho que, assim, como eu estava falando para vocês, a minha vivência, ela não foi exata, eu não vi tanta exclusão dessa forma. Teve essas duas eventos aí com os chefes, né, mas um não podia dar aumento porque é poder público, tanto faz, então tinha que falar qualquer coisa. E o outro, acho que foi uma gracinha, sabe, assim, era assim, tinha um senso de humor. Brincadeira sem graça. Aquela, sabe, mas eu acho que, não sei, eu acho que também é uma questão de postura, né, das pessoas, assim. Então, como eu falei, eu tinha que viver desse trabalho, então eu tinha que saber fazer as coisas. Não fiquei pensando se eu era mulher, se eu era lagartixa, sei lá, eu tenho que fazer, entendeu? Né? Então eu acho que assim, as mulheres também têm que... E eu nunca entrei num trabalho imaginando isso, sabe? Nunca fui trabalhar e falar, ai, eu vou ser discriminada porque eu sou mulher. Nem me passa pela cabeça, nunca me passou. Então eu acho que é uma questão de postura também, né? De como você se coloca. E pegando um gancho, então, com relação a ter postura, se nós estamos falando de sermos seres humanos melhores e contribuir para uma sociedade melhor, a gente também tem que colocar que a comunicação não violenta, num momento onde você é de uma geração e o outro é de outra, você tem um pensamento talvez mais liberal e o outro mais conservador, que hoje acontece muito, como é que a gente consegue viver de forma equilibrada nesse caos, né? Então, uma comunicação não violenta é um respeito, mesmo quando a pessoa está falando um absurdo ou tem uma prática que, por mais enérgico que a gente nunca sabe o que é, pode estar acontecendo, nós temos que ter esse jogo de cintura e não sair se descabelando, pegando e piorando o quadro ou a situação. Então, uma comunicação não violenta, criatividade, consciência, perguntas certas, né? Mudar as perguntas, e para mudar as perguntas a gente tem que se socializar em momentos como esse para ampliar o repertório e não ficar só reproduzindo, né? O que nos diz que é, não, vamos lá, vamos saber, vamos ouvir a outra parte. Sofri um desafio, o chefe quis falar aquilo, mas pergunta. Ou não pergunta, deixa quieto, se não vai se desgastar, mas não achar que, não pegar isso para você achando que é porque você é mulher e você vai se enterrando e se afundando, ou porque você é um homem e a mulher tá acima, acha que tá acima e você também tem que abaixar. Não, respeito. Então, o respeito às vezes é também se calar em algum momento, deixar o outro respirar e aí depois volta, né, conversa, enfim, se acerta. Que é o que a gente nessa sociedade está precisando bastante. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, para mim é um grande aprendizado. Agradeço a Vânia, ao Fatina, por mais uma vez ter a oportunidade da fala e, enfim, da troca. Agradeço por ter conhecido todos vocês e vocês homens, né? Foi muito, muito prazeroso. Espero ter contribuído de alguma maneira positiva para daqui para frente. E espero que a gente também se reencontre em outras oportunidades e sendo lá na televisão ganhando o Oscar ou não. Eu quero que alguém ganhe o Oscar, né? Mas enfim. Se for o caso, mas que nós nos reencontremos em algum momento, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Eu também queria agradecer, adorei. A Alfa, muito bom, né? Ela tem surpreendido. Muito legal. Muito obrigada aí a todas as moças, né? Foi um bate-papo muito bacana, né? Acho que a gente sai daqui com uma reflexão importante e assim, a gente precisa refletir, né? Para transformar e indo a passinhos de formiga, um passinho atrás do outro, só não pode parar, né? Então, obrigada.